Capítulo 29, 3 meses depois. Numa tarde tranquila no fim de setembro, Edward Lamartinières entrou no jardim murado do château no momento em que o sol estava se pondo. Viu uma mulher sentada sob a nogueira com um bebê nos braços. Os olhos dela estavam focados na criança e toda a sua atenção estava concentrada em acalmá-la. Edward foi até a mulher, momentaneamente confuso. Olá, ele disse com uma pergunta em sua voz que foi respondida assim que os olhos castanhos da mulher se levantaram surpresos com aquela intrusão inesperada. Edward! Ele se aproximou e ela se levantou da cadeira onde estava com o bebê nos braços. Perdoe-me, Constance, a cor do seu cabelo, você está muito diferente. Por um momento pensei que fosse Sofia. Não. Uma nuvem escura cobriu os olhos de Constance. Em seguida ela disse: Não acredito que você esteja aqui. Você deveria ter nos avisado, Edward. Não quis me arriscar anunciando a minha presença, ele explicou. Mesmo com a libertação de Paris e com de Gaulle no comando, ainda haverá perigo enquanto a França não estiver completamente livre. Depois da invasão dos aliados nas praias, perto daqui, os alemães fugiram como se fossem um bando de gafanhotos e a resistência não os deixou em paz. Connie disse: Já que sabe que você está aqui? Não, ele não estava na cave ou em sua cabana, mas eu vi que as janelas do chateau estavam abertas. Vim aqui para ver Sofia e Sarah. É maravilhoso poder finalmente viver em liberdade aqui, Connie reconheceu. Sofia está na casa? Edward perguntou. Não, Edward, ela não está. Connie disse com um suspiro. Por favor, sente-se, tenho muita coisa para contar. Assim parece, Edward disse indicando o bebê. Sem poder se preparar para aquela visita, Connie não sabia nem por onde começar. Edward, não é o que você está pensando. Neste caso, é melhor eu pegar uma ânfora de vinho na cave, não demora. Connie observou enquanto Edward desaparecia pela porta do jardim murado. Ao mesmo tempo em que desejava muito este momento nas últimas semanas, ela também o temia. Agora ela imaginava como poderia encontrar as palavras para lhe dizer o que precisava. Mesmo sabendo que a chegada de Edward finalmente iria libertá-la, Connie observou-o voltar com uma ânfora de vinho e 2 taças. Em primeiro lugar, antes de conversarmos, quero propor um brinde ao fim do inferno. A França está quase livre novamente e não tardará até que o resto do mundo também esteja. Edward disse tocando com a borda da taça na taça de Connie. Aos novos começos, Connie murmurou. Mal posso acreditar que esteja quase acabando. Sim, um brinde aos novos começos, Edward disse tomando um gole do rosé. E então, onde está Sarah? Connie explicou como a governanta fora presa na jornada para o sul da França. Fizemos investigações durante as últimas semanas e acreditamos que ela fora enviada a um campo de trabalhos forçados dos alemães. Tudo o que temos a fazer é esperar por mais notícias, Connie suspirou. É preciso ter fé, Edward disse sinceramente. Desde as invasões no norte e no sul do país, o novo espírito das pessoas aqui na França é palpável. É preciso ter esperança de que os alemães se renderão oficialmente em breve. Mas levará anos até nos recuperarmos da devastação do país e dos lamentos pelas centenas de milhares de pessoas perdidas nesta guerra. Bem, Constance, agora me fale sobre isso, ele pediu, indicando o bebê. Não posso fingir que não estou chocado como... Quem? Connie respirou fundo. Essa criança não é minha. Estou apenas cuidando dela. Então, de quem é a criança? Edward, essa menina é sua sobrinha, é a filha de Sofia. Ele olhou para Connie fixamente, como se ela houvesse enlouquecido. Não pode ser. Sofia nunca poderia...
Edward balançou a cabeça negativamente. Não, repetiu, é impensável. Entendo que você ache difícil de acreditar, assim como eu mesma achava quando Sarah me contou. Mas, Edward, eu ajudei a trazer este bebê ao mundo. Sofia entrou em trabalho de parto no dia D. Então pensamos que seria adequado chamar sua filha de Vitória. Edward ainda estava com as mãos na cabeça tentando absorver o que Connie lhe dizia. Eu entendo seu espanto, Edward, e lamento ser a pessoa a lhe contar tudo o que aconteceu. Você provavelmente se lembra que todos nós sempre tratamos Sofia como se ela fosse uma criança, mas, na verdade, ela tinha a mesma idade que eu e era uma mulher. Uma mulher que se apaixonou. Edward levantou os olhos para encarar Connie subitamente. Por que você insiste em falar sobre Sofia no passado, como se ela não estivesse mais aqui? Onde ela está? Constance, onde ela está? Sofia está morta, Edward. Connie disse lentamente. Ela morreu alguns dias depois que Vitória nasceu. O parto foi longo e difícil, e não conseguimos estancar o sangramento. Era impossível levá-la a um hospital. Jacques chamou um médico que ajudou, mas mesmo assim não conseguiu salvá-la. Connie explicou com a voz embargada pela emoção. Oh, Edward, me perdoe. Venho temendo essa nossa conversa desde que tudo aconteceu. Edward estava em silêncio, até que soltou um urro gutural que cortou o ar tranquilo da noite. Não, não, não pode ser. Ele disse, aproximando-se de Constance, agarrando-a pelos ombros e agitando-a com força. Me diga que você está mentindo, que isso é um sonho ruim, que minha irmã, minha querida irmã, não está morta enquanto eu continuo vivo. Não pode ser, não pode ser. Lamento muito, mas é a verdade. É a verdade. Connie estava aterrorizada pela expressão nos olhos de Edward. Enquanto ele a chacoalhava violentamente, ela segurou o bebê com mais força nos braços. Edward, pare com isso agora. Você não tem qualquer motivo para repreender Constance. Na verdade, deveria até mesmo agradecê-la por tudo o que ela fez. Jacques avançou pelo jardim e puxou Edward para longe de Constance, que continuava assustada. Edward, me escute, a mulher que você está atacando foi quem salvou sua irmã. Ela a protegeu, inclusive arriscando a própria vida para fazê-lo. Até matou uma pessoa para salvar Sofia. Não admito que você a trate deste jeito, por mais que a dor e a agonia da perda estejam lhe corroendo. Jacques. Edward cambaleou para trás. Virou-se e olhou para o velho amigo como se quase não o reconhecesse. Por favor, me diga que isso não é verdade. Ele implorou desesperadamente. É tudo verdade, Edward. Sofia morreu há 3 meses, Jacques confirmou. Tentamos lhe enviar uma mensagem, mas tudo está em meio ao caos, desde a invasão dos aliados. Não me surpreende o fato de você não haver recebido notícias nossas. Oh, meu Deus, Sofia, minha Sofia. Edward começou a soluçar. Jacques colocou um braço ao redor dos ombros do amigo e amparou-o enquanto chorava. Não consigo suportar isso, não consigo. E pensar que eu fui o responsável. Se eu não houvesse tentado salvar a França antes de me importar com ela, não há dúvida de que Sofia ainda estaria viva. Não era a vida dela que devia ter sido sacrificada, e sim a minha. A minha. Sim, ela não ter sobrevivido é realmente horrível.
Jacques concordou em voz baixa. Mas você não deve se culpar por isso. Sofia o idolatrava, Edward, e tinha muito orgulho de tudo que você fez para ajudar a França a reconquistar sua liberdade. Mas, Jacques, eu passei meses em meio à segurança e ao conforto em Londres, enquanto ela sofria sozinha aqui. Eu acreditava que deveria ficar longe dela, que minha presença serviria apenas para colocar sua vida em risco, e agora ela está morta. Por favor, meu amigo, Jacques disse gentilmente, lembre-se de que Sofia não morreu nas mãos da Gestapo, e sim por complicações do parto. Mesmo que você estivesse presente, duvido que conseguisse salvá-la. Os soluços de Edward cessaram abruptamente. Ele encarou Jacques. Quem é o pai? Jacques olhou para Connie pedindo ajuda. Ela se levantou e veio cautelosamente até onde Edward estava. É Frederick von Wendorf. Eu lamento, Edward. O silêncio tomou conta do jardim enquanto Edward absorvia aquela revelação. Desta vez ele suspirou, cambaleou em direção à cadeira e desabou sobre ela, como se suas pernas não suportassem mais o peso do seu corpo. No meio daquele silêncio mortal, Connie falou num tom suave. Até você dizia que Frederick era um bom homem, Edward. Ele nos ajudou a fugir de Paris e ajudou outros, arriscando-se várias vezes. E qualquer que fosse o uniforme que ele estivesse vestindo, Frederick amava muito sua irmã. Eu também vi o amor entre eles, Jacques acrescentou. Você o conheceu? Os olhos de Edward estavam desfocados pelo choque. Sim, ele veio até aqui para encontrar Sofia, Jacques explicou. Pelo menos ela teve algumas horas de alegria e conforto antes de morrer. Mas aconteceram outras coisas também. Falk... Chega. Edward abriu a boca para continuar a falar, mas depois se calou, como se nenhuma palavra que dissesse fosse capaz de expressar sua dor. Me desculpem, ele disse, levantando-se e indo até a porta do jardim murado. Preciso ficar sozinho. Naquela noite, Connie deu a mamadeira a Vitória e estava preparando-a para dormir no quarto espaçoso que arrumara, num dos quartos do chateau, quando ouviu passos subindo a escada. Edward estava na porta com uma aparência entristecida e desgastada e com os olhos vermelhos de tanto chorar. Constance, vim oferecer meus sinceros pedidos de desculpas. Pela maneira como a tratei hoje, foi imperdoável. Eu entendo. Connie disse, sentindo-se melhor pelo fato de que Edward parecia estar mais calmo. Quer ver sua sobrinha? É uma linda garotinha, muito parecida com Sofia. Não posso. Com aquelas palavras, Edward se virou e foi embora. Nos dias seguintes, Connie quase não viu Edward. Ele se instalou no quarto principal do chateau, mais adiante no corredor. Ela o ouvia andando de um lado para o outro à noite, mas quando ela acordava na manhã seguinte, Edward não estava mais na casa. Ela o via pelas janelas do chateau enquanto dava de mamar para Vitória pelas manhãs. Uma figura distante, embrenhada por entre as videiras, e a sua linguagem corporal refletia a tristeza que sentia. Frequentemente, Edward passava o dia inteiro fora da casa, retornando apenas depois que escurecia e indo diretamente para o seu quarto. Ele está sofrendo com o luto, Constance. É melhor deixá-lo sozinho, ele só precisa de tempo, Jacques a aconselhou. Connie entendia, mas conforme os dias passavam e Edward não dava qualquer sinal de que estava se recuperando do baque, sua paciência começava a se esgotar. Estava desesperada para voltar para casa, já era seguro viajar, agora que a cidade de Paris estava livre e Connie queria ver seu marido. Além disso, pela primeira vez em 4 anos, queria tomar as rédeas de sua própria vida de uma vez por todas. Entretanto, até que Edward conseguisse superar a tristeza do luto e assumir a responsabilidade por sua sobrinha, Connie não podia simplesmente abandonar Vitória.
Seus braços foram os primeiros a segurá-la e, como Sophie estava fragilizada demais para dar atenção à própria filha e morreu alguns dias depois, Connie passou a cuidar de cada uma das necessidades de Vitória desde então. Connie olhava para o rosto angelical de Vitória, uma cópia em miniatura de sua mãe. Ficou apreensiva com a possibilidade de que a cegueira de Sofia pudesse ser hereditária, mas viu que os belos olhos azuis da criança seguiam quaisquer cores vivas que Connie lhe mostrasse com grande interesse. Recentemente, Vitória havia aprendido a sorrir e uma expressão enorme de felicidade surgia em seu rosto sempre que Connie vinha pegá-la em seu leito. A dificuldade que Connie teria para se despedir de Vitória era algo que não conseguia sequer conceber no momento. Havia se tornado a mãe daquela criança e a sensação esmagadora de amor que sentia por Vitória a assustava. Connie rezava para que algum dia em breve pudesse ter seus próprios filhos com Lawrence. Após uma semana das lamentações de Edward, ela decidiu que teria que enfrentar o problema. Acordou cedo numa determinada manhã e ouviu os passos de Edward pelo corredor. Connie o interpelou enquanto ele descia as escadas. Edward, precisamos conversar. Ele se virou lentamente e olhou. Sobre o quê? A guerra já está praticamente terminada, tenho um marido e uma vida e preciso voltar para minha casa na Inglaterra. Então vá, ele disse, dando de ombros e virando-se para continuar a descer as escadas. Edward, espere. O que vai fazer com Vitória? Você precisará tomar providências para que ela receba cuidados quando eu for embora. Talvez queira contratar uma babá. Eu posso ajudá-la a encontrar a pessoa adequada. Ouvindo aquilo, Edward voltou a se virar. Constance, gostaria de deixar claro que não tenho qualquer interesse nessa criança. Ele disse praticamente cuspindo as palavras. Ela é a razão, além do alemão maldito, que é o seu pai, pela qual Sofia não está mais aqui. Connie ficou horrorizada com aquela frieza. Edward, não pode achar que o que aconteceu é culpa desta criança. Ela é um bebê inocente. Não pediu para nascer. Como tio, é seu dever assumir a responsabilidade pelos cuidados dela. Não, eu disse não. Por que você mesma não cuida disso, Constance? Talvez haja algum orfanato na região que a aceite, ele suspirou. Pelo que você está dizendo, eu imagino que queira que isso aconteça o mais breve possível. Quanto mais cedo essa criança estiver fora desta casa, melhor. Por favor, faça o que quiser. Reembolsarei quaisquer despesas que tenha. Edward lhe deu as costas e continuou descendo as escadas, deixando Connie em choque com a fúria que sentia. Como ele foi capaz de dizer coisas tão horríveis? Connie perguntava, contorcendo as mãos em desespero, enquanto Jacques a ouvia uma hora depois com um ar sombrio. Ele está sofrendo pelo luto, como eu disse. Não somente por Sofia, mas por tudo que ele perdeu durante a guerra. Edward se recusa a aceitar o bebê, porque ele é alguém que ele pode responsabilizar. É claro que ele sabe que a criança não tem culpa. Ele é um homem íntegro, que nunca se esquivou de seu dever durante a vida inteira. Jacques enfatizou. Ele vai mudar de ideia, Constance, eu sei que vai. Mas, Jacques, eu não tenho mais tempo. Connie disse desalentada, me desculpe, mas você precisa entender que eu também tenho entes queridos que quero muito rever. E se não fosse por Vitória, eu poderia voltar para minha casa na Inglaterra neste exato minuto, mas é quase impossível fazer isso. Eu a amo e não posso abandoná-la. Como Edward é capaz de mencionar um orfanato? Como? As lágrimas rolavam sem parar pelo rosto de Connie, enquanto ela olhava para Vitória, que balbuciava alguns sons alegremente, deitada sobre um cobertor no gramado.
Talvez o problema seja o fato de que o bebê se pareça muito com a mãe. Jacques suspirou. Constance, eu juro que Edward vai descobrir que esta criança pode ser exatamente o que ele precisa em sua vida para voltar a ter esperança e alegria no futuro. Mas ele está perdido em sua própria dor e não consegue ver mais nada. O que eu devo fazer então, Jacques? Por favor, me diga. Ela implorou. Tenho que voltar para minha casa. Eu não posso esperar por tanto tempo. Deixe-me falar com Edward. Vou ver se consigo enfiar um pouco de bom senso em sua cabeça e arrancá-lo daquela autopiedade. Jacques sugeriu. Estou feliz por você usar estas palavras, Connie suspirou. Receio que é assim que estou começando a pensar nele também. Já houve sofrimento demais para todos nós, ela acrescentou. Como eu disse, Edward normalmente não é um homem egoísta. Jacques assentiu. Vou conversar com ele. Naquela noite, enquanto esperava na casa, Connie observou Jacques marchar pelo vinhedo, quando viu Edward voltando para casa e fez uma oração. Se Edward estivesse disposto a escutar alguém, seria Jacques. Ele era a sua única esperança. Preparando Vitória para dormir no cesto que deixara na casa para as ocasiões em que visitava Jacques, Connie esperou ansiosa que ele retornasse. Quando ele apareceu na porta, Connie percebeu por sua expressão que ele não trazia boas notícias. Não, Constance. Ele não vai dar o braço a torcer, Jacques suspirou. Está tão cheio de ódio e amargura. É um homem mudado. Não sei o que posso sugerir. Como eu já disse, ainda acredito que com o tempo ele poderá mudar de ideia, mas você não tem esse tempo e eu entendo isso. E você, entre todas as pessoas que deu tanto de si para esta família, não deveria se sentir culpada pelo desejo de voltar para junto daqueles que ama. Assim, talvez o orfanato que eu mencionei, não. Connie disse balançando a cabeça enfaticamente, eu nunca abandonaria Vitória, não suportaria viver comigo mesma se o fizesse. Constance, não sei o que você está imaginando, mas o orfanato do convento que eu lhe falei é limpo. E as freiras são gentis. É possível até mesmo que um bebê tão bonito como Vitória consiga uma família imediatamente. Jacques disse com muito mais convicção do que realmente sentia. E por favor, tente se lembrar de que Vitória não é sua responsabilidade e que você precisa pensar em si mesma agora. Connie olhou para Vitória em silêncio. Então, de quem será a responsabilidade sobre ela? Escute. Jacques disse, pousando gentilmente a mão sobre ela. Sobre a dela. A guerra é um tempo de crueldade em que há várias vítimas. Não somente os corajosos soldados que lutaram por seus países, mas Sofia e sua filha também. E também Edward. Talvez ele nunca volte a ser a mesma pessoa, pois embora chegue a vociferar da maneira tão agressiva, na verdade culpa a si mesmo. Você fez o bastante, minha querida, e não há mais nada que possa fazer. Como alguém que passou a admirá-la e respeitá-la, eu acho que chegou a hora de você partir. E o pai de Vitória? Connie perguntou. Tenho certeza de que se Frederick soubesse que Sophie está morta e que Edward se nega a reconhecer a criança, ele a receberia. Tenho certeza disso, mas como você pretende tentar encontrá-lo? Ele pode estar em qualquer lugar ou pode até mesmo estar morto como Sofia. Jacques disse balançando a cabeça negativamente. Constance, o mundo inteiro está imerso no caos. E há pessoas desterradas por toda parte. Seria uma busca infrutífera e nem vale a pena pensar muito a respeito. Não, você tem razão, não há muita esperança. Connie disse entristecida, não há solução. Amanhã eu irei até o convento em Draguignan e conversarei com as freiras para ver se elas podem receber Vitória. Jacques disse gentilmente. Você tem que acreditar que eu também me importo com ela.
e eu não sugeriria que ela fosse deixada num lugar que não cuidasse de suas necessidades. Mas chegou a hora de alguém tirar o fardo de cima de seus ombros, Constance. E como Edward parece não ser capaz disso no momento, eu terei que fazê-lo. Connie passou a noite em claro, rolando na cama sem saber mais o que era certo ou errado. A guerra parecia ter destruído qualquer noção de moralidade e ela lutava para manter a sua. Até que finalmente sentou-se na cama com uma ideia na cabeça. E se levasse Vitória com ela para a Inglaterra? Saltando da cama, andou de um lado para o outro, pensando incansavelmente naquela possibilidade. Não, a ideia era ridícula. Além de tudo, se voltasse para casa com um bebê depois de vários anos sem vê-lo, Lawrence poderia acreditar naquela história? Ou ele presumiria, assim como qualquer outra pessoa faria, que Connie estava mentindo e que o bebê realmente era seu? E, independente do que Lawrence pensasse, apresentar-lhe uma criança depois de 4 anos de separação dificilmente faria bem a seu relacionamento. Simplesmente não seria justo com ele. Sentindo-se miserável, Connie voltou a se deitar. Ouviu as palavras de Jacques em sua cabeça outra vez e sabia que não apenas por seu próprio bem, mas pelo bem de Lawrence, ela não tinha escolha além de aceitar o inevitável. Jacques tinha razão. Sempre havia sacrifícios em tempos de guerra. E Connie e seu marido já haviam feito sacrifícios demais. Jacques retornou na noite seguinte de sua viagem até o orfanato. Elas vão receber a criança, Constance. Ele disse quando a encontrou no jardim murado. Estão funcionando com a capacidade máxima, mas eu lhes ofereci uma doação considerável e elas aceitaram. Edward pagará por tudo, é claro. Engolindo as lágrimas, Connie assentiu. Quando você vai levá-la? Acho que é melhor para todos se Vitória partir assim que possível. Pedirei o dinheiro a Edward. Esta noite lhe darei uma última oportunidade de mudar de ideia. Jacques disse com uma careta. E se ele continuar inflexível, levarei Vitória até lá pela manhã. Então eu vou acompanhá-lo, Connie insistiu. Tem certeza de que é uma boa ideia? Jacques perguntou, franzindo o senho. Nada do que está acontecendo é uma boa ideia, mas pelo menos se eu vir o lugar que receberá a Vitória, talvez me sinta melhor. Ela suspirou, sentindo-se desamparada. Como quiser. Jacques concordou. Se Edward não mudar de ideia, sairemos depois do café da manhã. Naquela noite, Connie colocou Vitória em seu berço e sentou-se a seu lado para observar seus movimentos pela última vez. Enquanto a menina adormecia. Ah, minha preciosa criança, eu lamento tanto. Edward não vai mudar de ideia. Jacques disse, balançando a cabeça tristemente na manhã seguinte. Pedi o dinheiro e ele me entregou, sem qualquer hesitação. Por favor, prepare-se, e também a menina, para sairmos assim que for possível. Connie já havia preparado as coisas de Vitória. Fez de tudo para ajudar as horas insones a passarem até a chegada da manhã, e foi até o quarto para buscá-la. Enquanto descia as escadas, rezava silenciosamente para que Edward se arrependesse naqueles últimos minutos, surgindo de algum lugar na casa ou no jardim, quando os visse levando Vitória para longe do château, mas ele não estava lá. Havia um velho Citroën estacionado em frente à casa de Jacques. Eu guardei a gasolina para uma ocasião em que fosse realmente necessária, Jacques disse. Temos o bastante para ir até lá e voltar. Enquanto o motor do pequeno carro começava a funcionar, Connie sentou-se ao lado de Jacques com Vitória em seus braços. Embora geralmente fosse um bebê tranquilo, Vitória berrou incansavelmente durante todo o percurso até Draguignan. Ao chegarem no convento, Jacques pegou a pequena maleta, que Connie preparara para Vitória e as conduziu até a entrada. Uma freira os trouxe para dentro e os levou até uma sala de espera tranquila, mas o bebê continuou a chorar nos braços de Connie. Fique quietinha, Vitória.
Connie disse, olhando para Jacques com os olhos aflitos. Você acha que ela sabe? Não, Constance. Acho que ela não gosta de carros. Jacques disse, tentando abrir um sorriso para aliviar a tensão. Após algum tempo, uma freira que vestia um uniforme branco e engomado entrou na sala. Bem-vindo, monsieur. Ela disse, cumprimentando Jacques com um aceno de cabeça ao reconhecê-lo e... Depois observou Connie e Vitória. Estes são o bebê e a mãe? Não. Connie respondeu balançando a cabeça. Não sou a mãe de Vitória. A freira assentiu sem acreditar e abriu seus braços. Venha, me entregue a criança. Respirando fundo, Connie colocou Vitória nos braços da freira. O bebê chorou com mais força. Ela sempre chora assim? A freira perguntou com uma expressão séria. Geralmente ela nunca chora. Connie lhe garantiu. Bem, nós cuidaremos de Vitória a partir de agora, monsieur. A freira olhou para Jacques com um olhar questionador e ele rapidamente lhe entregou um envelope. Obrigada, ela disse, reconhecendo o donativo que fora prometido e guardando-o dentro de um bolso imenso. Esperamos poder encontrar uma família adequada para você em breve. Será difícil com todo o tumulto que vem ocorrendo e sem ninguém disposto a abrir o bolso para alimentar outra boca. Mas Vitória é uma menina bonita, mesmo que grite tanto. Com licença, estamos muito ocupadas, eu preciso voltar ao berçário. Por favor, podem ir até a porta. A freira se virou e saiu pela porta com Vitória nos braços. Connie fez menção de se levantar e segui-la, mas Jacques a conteve. Com um braço ao redor dos seus ombros e com lágrimas rolando pelo rosto de Connie, ele a levou para fora do convento e a colocou carinhosamente no banco da frente de seu carro. Assim como Vitória, Connie chorou durante todo o percurso de volta para casa. Quando Jacques parou o carro em frente à porta da cave, ele pousou a mão sobre o joelho de Connie e deu palmadinhas amistosas. Eu também a amava, Constance. Mas é melhor que ela esteja longe daqui. Se servir de consolo, bebês não se lembram da pessoa que cuidou deles em seus primeiros meses de vida. Por favor, não se repreenda tanto. Vitória se foi e você está livre para voltar à sua casa. Você deve pensar no seu futuro e no seu regresso ao país e ao homem que ama. 2 dias depois, após guardar seus poucos pertences na mala de viagem e com Jacques a postos para usar o resto de sua gasolina para levá-la pelo curto percurso até a estação de Gassin, Connie desceu pelas escadas do château. Ela abriu a porta da biblioteca para guardar o segundo volume da História das Frutas Francesas numa prateleira. Tinha também o caderno de poemas de Sofia e havia decidido deixá-lo sobre a escrivaninha de Edward, esperando que ele pudesse lê-los e compreender o quanto o amor de sua irmã por Frederick era profundo, e que suas palavras afetuosas pudessem lhe trazer conforto e alento. O cômodo estava imerso na escuridão e as janelas estavam fechadas. Connie foi até uma das janelas para abrir as venezianas, de modo que pudesse enxergar onde recolocaria o livro. Olá, Constance. O susto foi tão grande que quase fez com que ela caísse no chão. Ao se virar, viu que Edward estava sentado numa poltrona de couro. Me desculpe se eu a assustei. E eu peço perdão por incomodá-lo. Queria devolver este livro antes de ir embora. E também o livro de poemas de Sofia. Imaginei que você quisesse lê-lo. São bonitos, Edward. Connie disse, estendendo-lhe o caderno com um ressentimento tão forte que desejava apenas se afastar dele o mais rápido possível. Não, leve-os com você para a Inglaterra, como um lembrete do que lhe aconteceu na França. Connie não conseguiu encontrar forças para discutir com ele.
Estou indo embora, Edward. Obrigada por me ajudar quando eu cheguei à França. Ela conseguiu dizer e virou-se para ir até a porta. Constance. Ela parou e voltou a olhar na direção de Edward. Sim? Jacques me contou sobre como você salvou a vida de Sofia quando Falk von Wendorf veio até aqui para encontrar seu irmão. Eu lhe agradeço. Eu fiz o que deveria fazer, Edward, ela disse seca. E sua corajosa amiga Venetia salvou minha vida. E com toda aquela bravura acabou perdendo a própria vida. Ele acrescentou entristecido. Soube que ela fora fuzilada pela Gestapo, enquanto eu estava em Londres. Venetia está morta? Oh, meu Deus, não! Com lágrimas enchendo seus olhos, Connie perguntava a si mesma quando as dores causadas pela guerra deixariam de fustigá-la. Ela era uma mulher maravilhosa, Edward disse com a voz mais suave. Eu nunca a esquecerei. Sabe, recentemente pensei que a melhor opção seria morrer junto com aqueles que eu amei e perdi. Não era o seu destino, Edward, nem o meu. Connie disse firmemente. E todos nós que ficamos para trás devemos reconstruir o futuro e honrar a memória deles. Sim, mas há certas coisas. Edward balançou a cabeça. Coisas que não sou capaz de perdoar ou esquecer. Eu lamento, Constance, por tudo. Ela parou por um momento tentando imaginar o que devia responder, mas não havia palavras. Então ela abriu a porta passando por ela e fechou-a firmemente, deixando Edward Lamartinière estrancado no passado, enquanto dava seus primeiros passos em direção ao futuro. 3 dias depois, o trem lotado com soldados chegava lentamente à estação de York. Connie enviou um telegrama a Blackmore Hall avisando-os de sua chegada iminente. Mas não fazia ideia se a mensagem fora recebida ou se Lawrence estava realmente de volta a casa. Desembarcando no trem e sentindo um calafrio de felicidade em meio ao ar do outono inglês, Constance caminhou pela plataforma com bastante apreensão. Ele estaria aqui para recebê-la? Ela procurou ansiosamente em meio às pessoas que esperavam para cumprimentar seus entes queridos. Parando, procurou o rosto de Lawrence pela estação. Depois de procurar por 15 minutos sem sucesso, ela estava prestes a deixar a estação e entrar na fila para o ônibus que a levaria em direção a Yorkshire e seus pântanos. Então, de repente, viu uma figura solitária que ainda esperava no final da plataforma, que agora estava vazia. Seus cabelos haviam ficado prematuramente grisalhos e ele trazia uma bengala numa das mãos. Lawrence! Ele se virou ao ouvir o som familiar de sua voz e depois a observou espantado, lentamente reconhecendo a esposa. Ela correu em sua direção e o envolveu num forte abraço. O cheiro de Lawrence, que conjurava tudo o que era seguro, maravilhoso e bom em sua vida, lhe trouxe lágrimas aos olhos. Minha querida, lamento muito, não a reconheci. O seu cabelo... Lawrence murmurou, observando-a maravilhado. É claro. Connie compreendia. Os dois haviam mudado. Estou com essa cor há tanto tempo que já me acostumei com ela. Bem, na minha opinião, acho que ela lhe cai bem, ele disse, estudando-a com um sorriso no rosto. Você está parecendo uma estrela de cinema. Duvido muito. Connie suspirou olhando para as roupas amarrotadas que vestia desde que deixou o sul da França. Como você está? Os dois disseram ao mesmo tempo e depois caíram na risada. Muito cansada, Connie respondeu, mas muito feliz por finalmente estar em casa.
Tenho tantas coisas a lhe dizer, mas nem sei por onde começar. Tenho certeza que tem, Lawrence comentou. Que tal contar alguma coisa enquanto estivermos no carro? Usei todos os meus cupons de racionamento para comprar gasolina e levá-la de volta para casa. Casa, Connie sussurrou. Uma palavra simples que resumia tudo o que mais desejou naqueles últimos 18 meses. Lawrence lhe deu outro abraço forte ao perceber a emoção que ela sentia. Em seguida, pegou a mala que ela trazia e enlaçou seu braço ao redor do dela. Sim, minha querida, ele disse abraçando-a, vou levá-la para casa. 3 meses depois, Connie recebeu uma carta da seção F pedindo-lhe que viajasse a Londres para uma reunião com Maurice Buckmaster. Ele cumprimentou Connie alegremente quando ela foi trazida até seu escritório na Baker Street e apertou-lhe a mão com firmeza. Constance Chappell, a gente que nunca agiu. Sente-se, querida, sente-se. Connie sentou-se na cadeira enquanto Buckmaster se apoiou como de costume em sua escrivaninha. E então, Constance, é bom estar de volta à Grã-Bretanha? Sim, senhor, é maravilhoso, ela respondeu com convicção. Bem, agora que está aqui, posso lhe comunicar oficialmente que você está dispensada de suas funções. Sim, senhor. Peço desculpas por não havermos lhe dado suporte quando chegou à França. Infelizmente, você bateu a porta de um dos membros mais poderosos e influentes do movimento da França Livre de De Gaulle. Recebemos ordens de si, meu lamento. Eles não poderiam arriscar que a fachada de herói fosse desmascarada. Não havia nada a fazer naquelas circunstâncias. Mesmo assim, fico feliz por você haver retornado para casa em segurança. Obrigada, senhor. Das 40 moças que enviamos, 14 não retornaram, infelizmente. Sua amiga Venete estava entre elas, Buckmaster suspirou. Eu sei. Connie respondeu em tom sombrio. De qualquer forma, é preciso reconhecer o valor de todas vocês, já que o número de sobreviventes foi tão alto. Eu estava esperando menos. É uma pena o que aconteceu a Venétia. Quando ela partiu para a França, todos nós estávamos preocupados com sua atitude descuidada. Mas ela provou ser uma das nossas melhores e mais corajosas agentes. Estamos avaliando os resultados que ela conquistou em suas missões para uma premiação póstuma por bravura. É bom saber disso, senhor. Ela merece mais do que ninguém. Bem, a boa notícia é que a França finalmente está livre e a SOE teve um papel fundamental nesta vitória. Uma pena que você não teve a possibilidade de se envolver mais, Connie. Sob a proteção dos de Lamartinières, você provavelmente comeu melhor do que eu nos últimos meses, ele disse sorrindo. Ouvi dizer que você chegou a morar por um tempo no fabuloso château que eles têm no sul da França, não foi? Sim, senhor, mas... Connie se conteve. Enquanto estava no trem que a trazia de York para Londres, ela ponderou se deveria contar a verdadeira história de sua vida na França. E o que havia sacrificado, mas Venétia, Sophie e muitos outros estavam mortos, enquanto ela ainda estava viva, quaisquer que fossem as cicatrizes que ainda carregasse. O que foi, Constance? Nada, senhor. Bem, então o que me resta a fazer é parabenizá-la por voltar para casa em segurança. E, em nome do governo britânico, agradecê-la por sua disposição em arriscar a vida pelo bem do seu país. Buckmaster disse, levantando-se de cima da escrivaninha e apertando sua mão. Parece que a sorte lhe sorriu e a guerra foi tranquila. Sim, senhor. Connie respondeu enquanto se levantava e caminhou até a porta. A guerra foi tranquila para mim.